As cartas paulinas podem ser divididas em 3 grupos distintos: as eclesiásticas, as pastorais e a pessoal. Bem, as eclesiásticas são Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1º e 2º Tessalonicenses. As pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito. E existe uma carta pessoal, que é a carta de Paulo a Filemão, que foi uma intercessão de Paulo ante a condição de um escravo, de um servo. Mas agora nós entramos numa carta caracterialmente especial. Entramos no rol das cartas que não se dirigem a igrejas, mas se dirigem a uma pessoa, que são consideradas cartas pastorais, porque aqui Paulo demonstra um pastoreio direto com Timóteo. Mas quem foi Timóteo? Vamos ver a biografia de Timóteo. Timóteo em grego, Timóteos, que significa honrando a Deus ou honrado por Deus, foi tido como um bispo cristão do século I, que morreu por volta do ano 80 da era cristã. O Novo Testamento indica que Timóteo esteve com Paulo, que era o seu mentor espiritual direto, e durante suas viagens missionárias, Timóteo também esteve presente. Ele é considerado como sendo o destinatário direto das epístolas com o seu nome. Ele está listado como um dos 70 discípulos. Timóteo é mencionado na Bíblia durante a segunda visita de Paulo a Listra, na Anatólia, como sendo um discípulo, filho de uma judia crente, mas que tem um pai grego. Timóteo é tido como um apóstolo também, apesar de ser listado como 70. Ele foi um mártir da causa cristã, porque foi executado também na Ásia Menor. A igreja comemora juntamente, ele é comemorado pela igreja ortodoxa junto com Tito. Eles foram, digamos assim, aclamados com o dia 26 de janeiro. E os dois, junto com Silas, são comemorados pelos luteranos dentro dessa data. Timóteo é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. Essas epístolas, consideradas como neotestamentárias, são endereçadas direta e pura simplesmente a ele. Também existem várias referências diretas e indiretas sobre ele em outros livros da Bíblia, como em Atos, 1 Coríntios, Tessalonicenses. Muitas pregações são feitas sobre a pessoa de Timóteo, geralmente enfatizando o seu exemplo como jovem obreiro que é tão bem descrito na Bíblia. Timóteo foi um jovem líder, interessante isso, da igreja primitiva. Agora há pouco nós dissemos, ele é listado como 70 e considerado como apóstolo. É claro que essa consideração apostólica deve ser pormenorizada, mas ele tem esse status devido ao seu testemunho. Muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana da Galácia, juntamente com Derbe. Essa província é designada em Atos 14:6 como cidades da Licaônica, ou seja, uma região, digamos assim, agreste do Império Romano, muito pouco visitada. Uma outra possibilidade a ser considerada para a cidade natal de Timóteo é Derbe, porém Listra é mais bem aceita. O pai de Timóteo era grego, porém sua mãe, chamada Eunice, e sua avó Loide eram judias. Nós encontramos isso em Atos 16:1 e 2 Timóteo 1:5. Provavelmente elas se converteram durante a primeira passagem de Paulo por Listra e Derbe, que está descrito em Atos 14:6-22. O ministério de Timóteo é um ministério muito bonito. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele voltou à região da Licaônica, o apóstolo ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo e resolveu levá-lo consigo. Existe a possibilidade de que ele tenha sido levado por Paulo para substituir João Marcos. Seja como for,
ali começava uma grande parceria que resultou em grandes frutos para a igreja primitiva. O legado da parceria desses dois homens de Deus serve de exemplo para nós até os dias de hoje. Um fato curioso é que quando Paulo escolheu Timóteo para acompanhá-lo, Timóteo precisou ser circuncidado. Isso aconteceu por causa dos judeus que estavam naquele lugar. Além disso, Paulo considerou que ele levaria o evangelho a muitas regiões predominantemente habitadas por judeus. Assim, o fato de Timóteo ser circuncidado evitaria algum tipo de discriminação. Mas nós sabemos que Paulo pessoalmente era totalmente contra a obrigatoriedade da circuncisão aos gentios que eram admitidos como membros da Igreja de Cristo. Provavelmente a explicação sobre isso venha porque Timóteo ainda não havia sido circuncidado até então. Era o fato de seu pai ser por conta do seu pai grego, não é? Provavelmente por isso ele não tinha sido circuncidado e nem passado pelo bar mitzvah, que são ordenanças naturais aos jovens hebreus. A Bíblia também nos mostra que na separação de Timóteo para o ministério, Paulo e os anciões locais oraram por ele, impondo-lhes as mãos. Então ele recebeu um dom espiritual que o capacitou para o seu ministério, para as primeiras temporadas do seu ministério. Isso está lá em 1 Timóteo 4,14 e em 2 Timóteo 1,16. Ele foi, sem sombra de dúvida, um exemplo para a igreja cristã, porque ele teve uma criação muito difícil. Olha bem, mãe e vó judia, direta influência, mas pai grego, um referencial masculino extremamente adverso, porque nós temos estudado que a Grécia é um pavilhão de deuses anômalos, de deuses pagãos, e esse Timóteo, ele escolheu, por influência da mãe e da avó, crer no Deus hebreu. E aí, depois de adulto, ele se submete, por amor à causa do evangelho, a ser circuncidado. A polêmica da circuncisão diante de Paulo é uma polêmica extremamente gritante, vamos dizer assim, porque Paulo ele fala que não é obrigatória a circuncisão, mas ele também não combate, e nós sabemos que, na verdade, a circuncisão ela deveria ter sido abolida de imediato ante o evangelho de Jesus, porque Jesus, de fato, ele nunca solicitou a nenhum dos seus apóstolos que eles fossem circuncidados. Uma coisa é que muito interessante, que sempre me vem de pensar: a circuncisão é um sinal muito íntimo, não é? É na glande, se corta um pedaço da pele que envolve a cabeça do pênis, quer dizer, uma coisa extremamente íntima. Aí Paulo e os anciãos consideraram: não, Timóteo tem que ser circuncidado porque ele vai pregar em alguns lugares e pode ser que hajam judeus. Eu fico pensando que existe ainda uma dependência, uma questão subalterna de ter esse diálogo: você foi circuncidado? Ah, você foi circuncidado? O assunto do evangelho é um assunto que ele está acima dos parâmetros judeus. E essa questão, Paulo, nesse ponto, como eu tenho falado para vocês, que a personalidade de Paulo é uma personalidade que evita o desgaste, né? Às vezes ele passava anos numa igreja, mas ele só ia exortar aquela igreja depois com a carta, depois de muito tempo. Ou seja, enquanto ele estava lá, ele não entrava nos pormenores que pudessem ter um desgaste. Mas aí depois ele ia embora daquele lugar, e sem a sua presença direta ele mandava uma carta de exortação. Aí Paulo, talvez na tentativa de evitar maiores desgastes, ele faz uma ordenança. Aí esse rapaz, Timóteo, muito ovacionado, muito honrado, muito considerado como servo de Deus, listado como 70, mas respeitado como apóstolo, porque um homem desse foi criado com um pai grego, tinha passado toda a vida e agora, por amor ao evangelho, na opinião, porque isso é uma questão de opinião, né? Não existe uma doutrina do evangelho que preveja.
E se não existe uma doutrina, se não existe a previsão, se Jesus não ordenou, a igreja não estava obrigada a fazer. Isso foi um cuidado, digamos, social. E cuidados sociais prevendo a pregação do evangelho. Aí eu pergunto a você, aos irmãos, né? Porque as irmãs, elas não têm esse problema, graças a Deus. Mas aos irmãos, que nem Abraão se circuncidou já velho. E só depois da circuncisão é que foi pai. A gente até vê que é preciso cortar a carnalidade para haver fertilidade, no caso de Abraão. Mas no caso de Timóteo, rapaz, você ser circuncidado depois de adulto, você passar por uma coisa dessa, e o interessante é que numa época que não havia analgésico, numa época que não havia antibiótico, anti-inflamatório, para que ele pregasse o evangelho, os anciãos decidiram, você vai ter que passar por isso, vai ter que circuncidar. Aí ele vai fazer a circuncisão. Cara, depois da circuncisão ele tinha que passar uns 2 meses convalescendo, né? Até parar de doer o negócio, porque deve doer pra desgrama. Ou seja, o amor de Timóteo pelo evangelho, ele é reconhecido por Paulo e precisa ser reconhecido mesmo. Por isso é que Paulo ele fala, este é o meu filho na fé. Bom, eu sou muito franco em dizer, acredito que como Paulo tenha escolhido pregar o evangelho para os gentios, seria oportuno ele dizer, não vai pregar, o evangelho é outra coisa, nós não podemos judaizar a igreja, né, nada a ver, mas não. Mais uma vez, Paulo ele foi passivo ante a tradição dos anciãos, o que é uma coisa alarmante. E isso eu falo como analista das Escrituras e como estudioso do Evangelho durante todo esse tempo. Sinceramente, eu achei este ponto extremamente revelativo e vi em Paulo uma liderança frouxa. Ele poderia ter se representado mais e dito não vai. Por quê? Porque não vai. Ele vai pregar a Cristo, ele não vai pregar a Moisés, ele não vai pregar a Torá. Existe uma base fundamental, mas não é. O tempo é outro, a dispensação é outra. Então, nós temos que reconhecer em Timóteo um exemplo de fé cristã. Porque ele fez essa escolha, ele se submeteu por amor das almas que seriam alcançadas com essa pregação. Pura e simplesmente por amor ao Evangelho. Porque não houve uma ordenança. Então, a partir daqui, devemos realmente considerar Timóteo. Olha, realmente Timóteo, ele é um exemplo de fé, um exemplo de amor cristão. Ele é um exemplo, sim. Algumas curiosidades além dessas para Timóteo. Timóteo era muito jovem quando começou a exercer seu ministério. 1 Timóteo 4,12. Interessante que nós vemos uma proximidade muito grande de Timóteo com João. João. Porque o apóstolo João, quando ele foi chamado para o ministério de apóstolo, ele tinha 14 anos. E quando Jesus foi crucificado, João tinha 17. Era um menino de tudo. E Timóteo não estava longe disso, não. Era bem novinho. Então os dois foram mentorizados muito jovens e deram excelentes frutos. Se faz muito essa analogia entre João e Timóteo, o que é uma analogia muito óbvia, muito lógica. Disse que Timóteo era provavelmente de caráter tímido e tinha dificuldade de se expressar, mas era uma timidez temperamental, não era uma timidez covarde. Isso deveria ser por conta da criação do seu pai grego, extremamente repressor. Um outro ponto é que, embora Timóteo fosse muito jovem, tivesse essa natureza mais recatada, parece que ele tinha também um problema de saúde fraca e estava frequentemente doente. Nós vemos esses apontes em 1 Timóteo 4,12 e 1 Timóteo 5,23. Muitos consideram que Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso, mas essa tradição é contestada devido ao fato de Timóteo ter ficado ali temporariamente. Além disso, logo depois, o apóstolo João mudou-se para aquela cidade. Com isso, dificilmente Timóteo poderia ter sido o líder responsável pela igreja de Éfeso, já que o apóstolo João estava lá.
Timóteo foi um dos grandes líderes da igreja primitiva, que mais refutou as falsas doutrinas e heresias, principalmente em Éfeso. Acredita-se que Timóteo também tenha sofrido martírio, mas tudo indica que sim, e esse martírio foi executado ali na Ásia Menor. Olha, irmãos, todas as vezes que você lê sobre Timóteo, pense, esse cara realmente ama o evangelho, porque o que ele suportou, dificilmente alguém suportaria. As cartas de 1º e 2º Timóteo são cartas pastorais, se tornaram cartas universais, porque nós vemos o diálogo de um pastor para com a sua ovelha, de recomendações, de reconhecimentos, e essas cartas elas servem numa disciplina teológica chamada poimentologia, a ciência do pastor, porque dão exemplo de Paulo para um pastor cuidando da sua ovelha, que no caso é Timóteo. Bom estudo e boas considerações.